temos crianças, estou vendo crianças aí, então vou chamar aqui à frente para orar antes que eles subam lá para o seu templo. Vamos orar então, queridos, mais uma vez, e colocar esse momento diante do Senhor. Pai, louvamos ao Senhor porque temos em Jesus um Salvador perfeito, total, um Deus maravilhoso que se fez carne, e essa é a mensagem que nós temos, transformou a vida de todos nós que nele cremos, tem mudado a nossa vida, que tem reescrito a nossa história. Nós te louvamos por todas estas coisas, pela tua palavra que nos apresenta tudo isso, que a tua palavra agora, ó Deus, possa falar ao coração de todos nós aqui, com crianças lá em cima, para promover a glória do teu nome bendito, Senhor. Pedimos que tu nos abençoes agora, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 As crianças então podem ir. Queridos, eu comento sempre, é muito difícil pregar quando nós temos datas comemorativas, porque depois de muitos anos no mesmo lugar, você fica com uma certa dificuldade de falar alguma coisa que talvez possa trazer um reforço para a nossa fé. Claro que a palavra de Deus se renova, mas é que às vezes os episódios são os mesmos, não é? Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento que nos falam acerca de Jesus, mas só 2 deles falam do nascimento. Só Mateus e Lucas é que vão falar. Marcos e João já começam com Jesus adulto. Então nós temos poucas ocorrências de alguma coisa que fale sobre ali o nascimento e a infância de Jesus, não é? E sobretudo para o leitor mais sistemático da Bíblia, ele é capaz de recitar todos esses textos de cor, não é? Mas ainda assim, como é o Espírito Santo que traz compreensão e revelação de todas estas coisas para nós, a palavra de Deus vai falar ao nosso coração também, eu tenho certeza. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 18. Acho que todos acharam. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e a recebeu por sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Para aqueles que estão um pouquinho mais acostumados com a narrativa bíblica, nós temos um episódio aqui muito jóia narrado por Mateus, contando como foram as circunstâncias todas que deram aí ensejo ao nascimento de Jesus, não é? Algumas coisas escapam um pouco de nós, porque o texto foi escrito em grego, mas ele está carregado de uma linguagem hebraica, porque Mateus escreveu predominantemente para judeus que iriam receber esta mensagem. Então algumas nuances do texto nós perdemos um pouco em português, não é? Mas é interessante ver como a narrativa acontece,
e algumas coisas que não são tão comuns à nossa realidade. Primeiro é falar que Maria estava desposada já com José. Ela já estava como que encomendada, já havia um noivado e algo já pronto, só aguardando a data para que o casamento acontecesse. Essa era a situação de Maria nessa ocasião. Conforme os costumes daquela época, uma mulher que estivesse desposada do seu marido, claro, e o marido e o noivo, vamos chamar assim, noivo e noiva, eles estando desposados, se eles viessem a ter relações sexuais, eles já seriam considerados como adúlteros, porque já havia um compromisso muito forte firmado entre as partes, que já tinha sido feito provavelmente pelos pais de ambos, não por eles. Era assim que as coisas funcionavam por aí. Muito bem, e o texto nos diz que Maria se encontra então grávida, e José não quis infamar, e ele preferiu então ir embora e abandonar aquela situação. Se eles fossem atender ao que o judaísmo pedia, Maria talvez devesse ser considerada aí como adúltera e morrer apedrejada. Então, muito provavelmente foi isso que José quis evitar, indo embora, para que Maria não morresse ali por conta da situação. Mas aí o Senhor, Deus se revela a José no sonho e traz aí uma explicação de o que estava acontecendo e como eles deveriam proceder, não é? Muito bem, quando chega no verso 21, queridos, nós vemos o Senhor dizendo que Maria daria à luz a um filho e colocaria nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Em português, ler este verso, claro, traz um significado para nós, mas ele é um pouco mais pobre do que, na verdade, é a ideia que Mateus quer nos dar com isso, né? Por quê? Por conta do nome, principalmente, que foi dado a Jesus, aí por ordem do Senhor, né? A palavra Jesus, aqui no original, ela se escreve mais ou menos Iesuo, e foi colocado um plural depois, que é para dar uma ênfase um pouco maior, mas o nome é Iesuos, como nós lemos Jesus. Eles são bem assemelhados na maneira que a gente os ouve, na fonética, tanto no grego que estava lá, Jesus, como Jesus aqui, não é? Muito bem, mas esse nome Iesuos, ele é um nome grego, mas ele já tem a sua origem no hebraico, que é a língua que foi escrito o Antigo Testamento. E lá no hebraico, o nome é Yeshua, que por sua vez, você não precisa guardar essas coisas, você só ouve, né? O Yeshua é uma forma já reduzida do Yehoshua. Esse nome Yehoshua, ele está nas nossas Bíblias em português como Josué. Então, em tese, podemos dizer que Jesus se chamava Josué. Mas por que não chamar de Josué, sim de Jesus? Porque o Yehoshua era um nome hebraico e ele foi trazido para o grego como Jesus. Então, o nome que está aí, que o Senhor Deus fala para José, é que ele deveria, essa criança que iria nascer, receber esse nome de Jesus, porque ele salvará, no verso 21, o seu povo dos pecados dele. Muito bem, essa palavra Yehoshua é o primeiro nome de Deus com um composto que aparece no Antigo Testamento. Esse nome quer dizer Javé salva. Eu estou falando Javé, mas também não precisa se apegar muito a isso, porque nós não sabemos se a pronúncia é essa. Um dia eu expliquei aqui, eu não vou fazer de novo, mas eu posso fazer depois se você quiser. Nós não sabemos a pronúncia certa do nome de Deus no Antigo Testamento. O nome foi perdido, porque os judeus não pronunciavam o nome de Deus por medo de infringir o primeiro mandamento. E como o alfabeto hebraico só tinha consoantes, você imagina 4 consoantes seguidas, como é que alguém pode ler sem vogal? Eles sabiam da vocalização, mas não ousavam falar, e a pronúncia foi perdida. Então, em tese, se usa Javé, Yavé, Jeová, essas coisas todas, nós não temos muita certeza. Mas veja que interessante que o nome que foi dado a Jesus é esse nome, Javé salva, não é? Que vinha desde o Antigo Testamento, ou Jeová salva. E quando você então retorna com isso para o verso 21,
Você vê que o Senhor Deus manda dar à criança o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, nada mais legítimo do que completar o verso com essa explicação, porque é como se o Senhor Deus estivesse dizendo: a criança vai se chamar Deus salva, porque Ele salvará de fato o povo dos seus pecados. Então isso no original tem uma força muito maior do que aquela que a gente tem lendo aqui em português. O Senhor Deus falando para José: a criança tem que se chamar Deus salva, porque Ele veio exatamente para salvar. Essa é a função dele, é o Salvador. Então o nome faz mais sentido ainda e traz uma conotação muito mais forte à medida em que nós entendemos estas coisas que estão aí no texto, né? É interessante que outras pessoas, até mesmo, claro, nos tempos de Jesus, mas até no próprio Novo Testamento, lá em Colossenses, tem um homem chamado também de Jesus. Ele tinha o nome de Jesus, não é? E conhecido por justo. Isso está lá em Colossenses 4:11. Então, uma pessoa que também tinha esse nome Jesus, que tem esse significado muito forte, que vem desde lá de trás do Josué, que quer dizer que Deus salva ou Deus socorre na aflição. Então Jesus vem com esse nome, mas que outros também tinham. Agora é interessante também a gente perceber alguma coisa. Esse Jesus que está lá em Colossenses, também conhecido lá diz como justo, nos tempos de Jesus havia um costume, já era antigo, os romanos praticavam mais, mas os judeus também o praticavam porque viviam nessa cultura. Os nomes traziam um acompanhamento. Então esse Jesus de Colossenses está dizendo que ele era Jesus chamado o Justo. E no caso de Jesus, ele vai receber um complemento no seu nome, que vai fazer com que, embora houvessem vários Jesuses, não sei qual é o plural de Jesus ali na ocasião, mas ele tem um acompanhamento no seu nome que faz toda a diferença. Ele é chamado de o Cristo. Então talvez para os que não saibam, a gente fala Jesus Cristo, mas Cristo não é sobrenome de Jesus, é um complemento. Ele não tinha sobrenome, as pessoas acho que não usavam aquela época. Nós sabemos que o nome dele era Jesus, mas Cristo era o complemento do seu nome e faz toda a diferença também, porque ele é chamado de ungido. E para a expectativa dos judeus, o ungido era aquele que haveria de vir, e que os evangelhos vão dizer que aqueles que estão olhando para Jesus estão vendo que o ungido não só é aquele que haveria de vir, mas é aquele que agora chegou, ele veio, ele cumpriu as profecias. Então vejam que ele não só é o Deus que salva, sendo Jesus, mas ele é um ungido, um escolhido, prometido por Deus para que viesse poder ser rei e salvador. Então Jesus Cristo, ele tinha um nome e um complemento que apontavam para ele de uma forma que Jesus deveria e deve fazer para nós toda a diferença a partir do seu próprio nome. E nós vemos que essa questão ela se torna ainda mais legal da forma que Mateus coloca. Ele vai dizer no verso 21 que a Virgem daria à luz um filho e poria nele o nome de Jesus, o nome de Deus salva, que é o que quer dizer Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Faz todo sentido. Mas não só isso é uma colocação que o Senhor Deus faz para Mateus, para informar para a gente, mas ele segue no verso 22, dizendo que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta Isaías, lá em Isaías 7,14, onde ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então não só ele é Deus que salva, mas o Deus que salva agora está presente, ele é Deus conosco. Jesus fazendo toda a diferença, dividindo a história, um bebê que nasce a partir de uma virgem, que é o Deus conosco, mas é o Deus que salva, é o ungido de Deus, aquele que estava debaixo de muitas expectativas de todos aqueles que conheciam o Senhor, desde os tempos das promessas feitas a Abraão. Talvez, se a gente quiser remontar desde Gênesis capítulo 3, verso 15, a primeira profecia messiânica que foi dada, o primeiro anúncio
de que um nascido de mulher, um macho, alguém do sexo masculino, nascido de mulher, esmagaria a cabeça da serpente e seria o nosso Redentor. E tudo isso está convergindo aqui para a pessoa de Jesus, o Deus conosco, o Deus que salva. Então, se a gente quiser talvez lidar bem com as coisas acerca de Jesus, né, e tudo que envolve, nós deveríamos sempre já começar até pelo próprio nome de Jesus, porque ele traz uma carga e um significado muito forte, além de todas as profecias que sobre ele repousavam. E a gente está falando do nascimento, sem contar as coisas que poderíamos explorar talvez na Páscoa, a respeito da morte e ressurreição desse Jesus, o Deus que salva, o Deus que socorre o desamparado que somos nós, os pecadores. Olha que Jesus maravilhoso é esse, que bebê é esse, que coisa linda da gente poder ver, não é? E quando nós voltamos então aí para o texto e fazemos todas essas ligações, nós percebemos que Jesus, por conta de todo o seu contexto, ele não só é o Deus que salva, mas ele é o único Deus que salva. Todas as profecias convergiam para um bebê, não para vários que haveriam de nascer em outras ocasiões. Jesus é o único, ele é singular, ele é ímpar, ele é o único que pode salvar. E isso é uma bênção, é uma graça muito grande que nós temos aí. Então, nesse sentido, queridos, sendo Jesus o Deus conosco, o Deus que salva, nós devemos começar a entender que o Natal, quando nós falamos de Natal, a gente precisa entender que o Natal celebra uma resposta de Deus para a condição pecadora do homem. Isso é o Natal, uma resposta de Deus para a desgraça e para a miséria em que o homem pecador se encontra desde a queda lá atrás. Isso tem que estar em nós. Mas o que é o Natal? Jesus nasceu. É verdade, que maravilha, é gostoso ver essas coisas, mas deveríamos também pensar não só nas propostas que o próprio nome dele enseja, mas no fato também de que Jesus é a resposta de Deus para a condição do homem perdido. Jesus é aquele que salva o homem de um veredito debaixo do qual o homem está e acerca do qual não pode fazer nada. Esse é Jesus. Esse é o Deus que salva. Foi imposta sobre nós uma sentença, uma condenação à morte eterna, e Jesus vem para romper com essa sentença definitiva, debaixo da qual todos nós já estivemos um dia. É aquele que nos salva de uma retribuição que é justa. Precisamos entender isso. Uma retribuição que é justa e é aplicada por Deus a nós por conta dos nossos pecados. E a palavra de Deus vai falar muito sobre isso. Ninguém pode olhar para Deus e falar: isso não é justo, isso está errado, isso não é para mim, isso não é comigo. Não existe essa condição. A punição, ela é justa. Pense em alguma coisa que é devida a alguém por conta de algo que foi feito, e essa é a nossa situação: perdido, pecador, e a sentença então é justa aí. Mas não só isso, também Jesus é aquele que nos livra da condenação, mas também nos coloca em paz com Deus. Isso também o Jesus, que é o Deus que salva, faz conosco. Ele nos livra de toda aquela punição, de todo o aspecto judicial, penal, mas ele também nos coloca em paz com Deus. Então esse Jesus, que é o Deus conosco, ele não só é Deus por nós, mas ele também é Deus em nós. Ele nos apazigua e nos coloca aí em comunhão perfeita, em comunhão plena com Deus. Agora, como eu disse para vocês, queridos, a linguagem de Mateus, ela é muito mais rica e compreensível, talvez, para os judeus que estivessem ouvindo todas estas coisas e perceberiam que em Jesus estavam centradas não só as promessas, mas que da forma que está sendo colocada pelo que o Senhor Deus fala a José, o nome de Jesus deve causar um impacto muito mais forte do que aquele que a gente vê a priori. Talvez para nós em português não, mas talvez também sim ouvindo estas coisas.
É um nome que está trazendo toda uma realidade muito grande no seu bojo. É um nome tão maravilhoso assim, e isso deveria nos impactar bastante hoje. Jesus, o Deus que salva, Ele é a nossa salvação. Isso é o Natal. Esse é o significado do Natal que nós festejamos. Então, vejam que talvez os motivos para a nossa celebração, eles são muito maiores do que talvez a gente venha tendo ao longo do tempo. A gente celebra, mas talvez não pegando um aspecto tão grandioso, essa coisa toda que envolve o nome e a pessoa de Jesus. E isso é maravilhoso. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui, queridos, como uma mensagem de Natal e um desafio, isso é para todos nós, não é? É que na noite de Natal nós pudéssemos juntar, claro que na medida do possível, pessoas que nós amamos. Então vamos procurar fazer isso. Você combina aí, você deve ter aí pessoas talvez só da sua casa, talvez não vai dar para você chamar ninguém, mas junte pessoas que você ama. Pode ser que venham parentes também, amigos, chama algum vizinho, você combina com alguém. Vamos fazer isso por conta do que eu falei até agora. Junta pessoas que você ama, pessoas a quem você quer bem. E aí o que você faz? Dentro do possível também, você prepara uma mesa bem especial, bastante coisa boa, coisa gostosa, coisa que dá prazer comer, coisa legal. Assim você põe lá dentro da sua possibilidade. Um pode mais, o outro pode menos, algum é mais humilde, às vezes não pode, mas faz uma coisa que você considera que é especial para estar ao redor dessa mesa com as pessoas que você ama ali, né? Aí você que é meu irmão, que é cristão, você abre a sua Bíblia e fala para todo mundo que estiver ao redor dessa mesa acerca do que é o Natal, de quem é Jesus Cristo segundo as Escrituras. Você separa um texto lá, você consegue fazer isso. Ele é o seu Salvador, você conhece dele. Então você pega aquelas pessoas, você abre a tua Bíblia, está aquela mesa gostosa, as coisas postas ali, né? Não deixa o macarrão na água, amolece, aquelas coisas, já sabe como é que é mais ou menos, né? Então aí você abre a Bíblia e fala acerca de Jesus, até mesmo isso que eu acabei de falar, mas fala com a Bíblia, com a autoridade da palavra que revela Jesus Cristo, que é o nosso Natal. Você compartilha isso, alguma passagem como essa que a gente acabou de ver aqui. E aí você vai deixar bem marcado para todas aquelas pessoas por que aquela noite é especial. Você vai demarcar o território da nossa fé enquanto cristãos que somos. Vai falar, por isso que essa noite para nós é importante, é noite de festa, porque o bebê que nasce é o Deus que salva, que é o que significa Jesus. É o Deus que salva. Então há motivo para alegria, para festa e para celebração. Celebrar Jesus, o Deus que salva, o Deus conosco. Se houver descrentes ali, parentes, amigos talvez, você deixa bem claro e bem ratificado e bem marcada, de forma bem firme, esta mensagem. A celebração que hoje se faz aqui com muita alegria, vamos comer pra caramba já, vamos ficar felizes aqui, mas em primeiro lugar o que está produzindo alegria no nosso coração é porque nós celebramos o Deus que salva. Ele é o nosso Salvador e eu gostaria muito que Ele fosse o seu também. Você fala isso para quem não é crente que está lá. Isso é Natal. Isso é um Natal joia para fazer. Colocar Jesus no centro de todas as coisas, porque é assim que deve ser. E aí então vamos seguir em frente. Você acaba de anunciar estas coisas, você faz uma oração e agradece ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deixa marcado isso. Temos gratidão para com Deus. Jesus veio ao mundo. A salvação veio através dele, nós estamos felizes. Vamos agradecer a Deus. E aí, uma vez agradecendo a Deus pela alegria que nós podemos ter da salvação que há em Jesus, você dá um abraço em cada um abraço dizendo Feliz Natal, o Natal do Deus que salva, o Natal de Jesus Cristo. É Ele quem nasce, a data Natal é dele. Você abraça as pessoas, dá um abraço carinhoso e fala Feliz Natal, e isso fará todo sentido.
Isso vai ser significativo, talvez de uma forma que pode ser que nunca foi na casa de cada um de nós. Aí está um Natal de verdade. Aí a gente vai poder trocar os abraços, aí tudo, festejar, celebrar, se divertir, comer pra caramba. Jesus gostava de celebrações também, participou de várias, ia a casamento. Mas aí o motivo certo estará dentro daquele lar, dentro do teu lar, e a gente vai ficar feliz porque celebrou um Natal de verdade. Se tiver presente para trocar, você troca presentes lá, faz parte da festa, todo mundo se alegra, mas todas estas coisas serão acessórios do motivo central que já foi exposto por você para todo mundo, que é a razão da nossa fé. Aí abre presente legal, já avisa que é pequeno, aquelas coisas, manda trocar, né? Sempre acontece, meia de novo, sempre tem isso, né? Não tem jeito. Então, aí a gente fica feliz com aquelas coisas que são ali da nossa vivência, da nossa vida familiar, mas marcou e demarcou o território com a tua própria família. Se você tem filhos pequenos, eles aprenderão o que é o Natal. Se você trouxer familiares, vizinhos, se alguns não forem cristãos, vão entender o que de fato é o Natal, e a gente vai marcar o verdadeiro Natal, que é o que está se perdendo no meio da nossa cultura, mesmo entre crentes, mesmo entre cristãos. E aí vai ter um Natal maravilhoso e aquelas coisas todas. Não vai brigar depois para ver quem lava a louça, senão estraga a festa, né? Então a gente vai acabar, vai deitar mais tarde um pouquinho e falar: puxa, Senhor, que bênção, hoje aqui festejamos um Natal de verdade, com tudo que deveria fazer parte dessa celebração. E a gente vai ficar feliz, vai dormir feliz, vai glorificar a Deus, não é? E vai honrar, porque talvez que o Senhor quis nos deixar textos tão ricos como esse que está aqui em Mateus, não é? Narrando o nascimento do menino com tantas circunstâncias importantes. Então nós vamos orar agora e vamos pedir a Deus que possa falar ao nosso coração, que possa trazer para nós uma boa disposição de a gente poder estar verdadeiramente marcando o Natal com estas verdades. Se houver alguém aqui entre nós que ainda não conhece Jesus, não entregou sua vida a Jesus, eu queria que você pudesse considerar muito ter Jesus, que é o Deus que salva, como seu Salvador. E você pode me procurar ou procurar qualquer pessoa aqui ao final do culto e pedir para que fale a você acerca de tudo que envolve Jesus, e você vai saber hoje quem é Jesus, porque Ele é Salvador. E nós vamos orar agora agradecendo a Deus por todas estas coisas. Deus querido, queremos te louvar por Jesus, o Deus que salva, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que fez toda a diferença na vida de todo aquele que nele crê. Verdadeiramente é o nosso único e suficiente Salvador, aquele prometido pelo Senhor, Pai, desde lá de trás, desde os começos dos primórdios da história do homem. Nós queremos te louvar por Jesus Cristo, o verdadeiro Natal, aquele que nasceu trazendo para nós renovação de esperança, alegria, que depois, ao cumprir cabalmente a tarefa para a qual veio, foi o provedor de tão grande salvação. Nós te louvamos, Senhor, por todas estas coisas. Queremos nos alegrar agora por todos esses dias que estão permeados por tantas menções do Natal, mas que são tão vazias, às vezes apenas relacionadas a bens materiais. Mas nós queremos falar do Natal com alegria em nosso coração, porque o bebê que nasce, que nós festejamos, é o Deus que salva, é Jesus o Cristo, o Messias, o ungido. Nós te louvamos por todas estas coisas e pedimos que o Senhor possa, Deus, reacendê-las em nossos corações, firmá-las em nossos corações, que nós possamos, como crentes, ó Deus, ser propagadores dessa verdade gloriosa, para fugirmos dessa festa do comércio e celebrarmos verdadeiramente Jesus Cristo, o motivo único e central do nosso Natal. Por isso te louvamos, Senhor, por todas estas coisas, no nome dele mesmo, o nosso Salvador Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, eu creio que não há um melhor Feliz Natal do que a gente poder fazer algo nesse sentido, para ratificar as nossas convicções e anunciar Jesus. Amém? Que Ele nos abençoe.